Vamos, moçada, falando sobre os conflitos de competência e conflito de atribuições, são assuntos que estão relacionados à competência originária do STF e do STJ. Quando fala competência, normalmente os alunos têm um pouco de dificuldade, mas a gente vai ver que é tudo muito tranquilo, muito simples mesmo. Olha só, de um lado eu tenho que primeiro definir o que são conflitos. Na verdade eu tenho dois tipos de conflito, basicamente falando. Conflito de competência é o mais comum, inclusive nas provas de concurso e nos exames da ordem, e o conflito de atribuições. O que é um conflito de competência? É quando eu tenho dois órgãos do Poder Judiciário, um brigando com o outro. O conflito sempre pode ser positivo ou negativo. No conflito positivo, dois juízes ou tribunais estão lutando para julgarem, porque ambos se declaram competentes. Já no conflito negativo, ninguém quer ser competente. Qual que você acha que tem mais? Conflito positivo ou negativo? Sem dúvida, tem mais conflito negativo. A gente diz que ninguém quer ser pai de menino feio. Quando você olha um processo que é uma bomba, você fala, não sou competente. O outro juiz fala, também não sou. O que acontece? Vai ser um conflito negativo de competência. Então, o que lembra? Conflito de competência pode ser um tribunal versus um tribunal, um juiz versus um juiz, ou um tribunal versus um juiz, ok? Já o conflito de atribuições, ele tem uma característica diferente. O conflito de atribuições, se você for ver, ele vai ter uma autoridade administrativa de um lado, e do outro lado, aí pode ser outra autoridade administrativa, ou pode ser uma autoridade judicial. Mas o que me interessa, basicamente, é que no conflito de atribuições eu vou ter de um lado da confusão uma autoridade administrativa. Pois bem, a quem compete julgar o conflito de atribuições primeiro? E aqui o mais importante é um conflito de atribuições em particular. Qual o conflito de atribuições? Aqui, ó, membro do MP federal brigando com membro do MP estadual. Vou te dar um exemplo claro. Não teve aquele acidente envolvendo a represa na Samarco? Lá no estado de Minas Gerais, vazou tudo, aquela confusão, saiu destruindo, né, aquela lama, destruiu desde o estado de Minas, veio destruindo o litoral brasileiro todo, passou pelo Espírito Santo, foi para a Bahia, um negócio sem precedente. E aí, dois membros do MP, um do MP federal e outro do MP estadual, queriam atuar, ou ninguém queria atuar. Está formado, sem dúvida, um conflito de atribuições. Pela jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que houvesse esse tipo de conflito, a competência do julgamento seria do STF, por uma razão muito simples. Eles falavam, ó, aplica-se aqui lá o que está no artigo 102 da Constituição, que trata do conflito federativo. Já que aqui tem um conflito federativo, a competência originária será do Supremo Tribunal Federal. O que é um conflito federativo? Está lá no artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as causas entre União versus Estado, entre Estado versus Estado, entre União versus DF, entre Estado versus DF, vírgula, inclusive entidades. Ou seja, dá um exemplo disso aqui, bem claro. Os Correios, empresa de Correios e Telégrafos, é uma empresa pública da União, empresa pública federal. O Correio quer tributar, e aí já pegando um link, né? Quer tributar os carros e motos, perdão, o Correio não, o Estado, o DF, quer tributar os carros e motos dos Correios. Quer que eles paguem o IPVA. Então, se você olhar aqui no quadro, ó, aqui é ECT, né, que aqui fala inclusive entidades, ó, ECT versus São Paulo. São Paulo quer cobrar IPVA dos carros dos Correios. Vai ser caracterizado aí um conflito federativo. O que o Supremo Tribunal Federal entendia? Aqui também é conflito, olha só, MP federal, que faz parte do MP da União, versus MP estadual. Como falava, tem conflito federativo, STF.
Pois bem, o panorama mudou recentemente e o Supremo Tribunal Federal hoje entende que conflito entre membros do MPF e do MPE deve ser resolvido não no judiciário. Não no judiciário. Deve a questão ser resolvida pelo Procurador-Geral da República. Presta muito atenção nisso aqui, que é um tema bem relevante para garantir a tua aprovação, hein? Então, conflito entre membro do MP Federal e o MP Estadual não vai ser mais no Supremo Tribunal Federal. Agora, quem vai resolver essa treta é o Procurador-Geral da República, que atuaria, segundo o julgamento, como um órgão de cúpula, de um poder de superposição frente à estrutura do Ministério Público, ok? Então, MPF e MPE não é mais no Supremo, é quem resolve isso aí, o próprio PGR. E aí eu vou avançar para já aproveitar e te dar umas dicas de como resolver conflito de competência, ou seja, conflito quando envolver os membros do Poder Judiciário. Vai ser rapidinho, olha aqui. Olha aqui, eu desenhei o organograma da Justiça de forma bem abreviada para te lembrar que o Judiciário funciona como uma grande família. E como toda família, existe conflito aqui dentro também. Quem vai resolver, quem é o guardião, quem é o mais velho aqui da família, o pai de todo mundo? O STF. Mas o STF não pode ser chamado toda vez, não pode ficar sendo incomodado. Então, nessa perspectiva, é que vai surgir como grande resolvedor de conflitos de competência o Superior Tribunal de Justiça. Como assim? Você vai ver bem claro quando eu explicar para você os conflitos. Vamos pensar na tua família como é que é? Conflito entre pai e filho existe? Pois é, na tua família, na minha não. Família de paraibano, o pai dá um murro na cabeça do filho e acabou a conversa. É assim que você vai gravar para sua prova. Conflito entre pai e filho não existe. O pai fala, o filho obedece. Logo, se eu for pensar assim, conflito entre o TST e o TRT não existiria. Conflito entre o TSE e o TRE não existiria. Entre o STF e o STJ não existiria, ok? E aí vem a segunda dica. Conflito entre irmãos, quem resolve é o pai. Conflito entre, aqui, TST versus STJ. Quem resolve? O Supremo. Entre TST e TSE, quem resolve? O Supremo. Entre TSE e o STM, quem resolve? O Supremo. Mas eu posso dizer de forma mais ampla. Se houver um dos filhos do Supremo envolvido, será o Supremo. Quem são os filhos do Supremo? Tribunais superiores. Lembrando, o Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição, logo ele não resolve conflito de competência. Tudo bem? Assim está muito fácil, mas eu vou piorar. Conflito entre irmãos. O pai, vou aqui, ó. Entre TRF e TJ, eles são filhos do STJ, fácil. TRT de Minas versus TRT de São Paulo. Ambos são filhos do TST, fácil também. Vou complicar porque é assim que vai aparecer na sua prova, hein? Não vai aparecer na sua prova mamão com açúcar. Vai aparecer na sua prova o conflito entre isso aqui, queridos, ó. Entre TRE e TRT. Aí você fala, lascou, porque o TRE é filho do TSE e o TRT é filho do TST. Você vai lembrar de outra regrinha. Conflito entre primos e entre tio e sobrinho, quem resolve é o STJ. Como assim? Olha para cá. Conflito entre esse e esse. Eles são o quê? São primos, claramente. Conflito entre esse e esse, STJ. Entre esse e esse, STJ. Entre esse aqui e esse aqui, STJ. Entre esse aqui e esse aqui, STJ. Entre esse aqui e esse aqui, STJ. Esse aqui e esse aqui, STJ. Ou seja, você vai desenhar o organograma e vai olhar, são irmãos? O pai. São primos ou tio e sobrinho? STJ. Só não vai ser tio e sobrinho no STJ quando um dos envolvidos for Tribunal Superior. Se um dos envolvidos é Tribunal Superior, você já sabe qual a regra. É lá no Supremo Tribunal, ok? Obrigado e até a próxima.